Bom dia. Quero dizer que é muito bom estar aqui. E foi muito bom estar de férias também. Por isso que eu fiz questão de compartilhar um pouquinho, para inspirar você a pensar que às vezes a gente não precisa de muito dinheiro, de ostentar, de procurar o melhor lugar para comer, para sair, para se divertir, para você de fato ter um tempo de qualidade com quem você ama. Você precisa de fato pensar na qualidade desse tempo. E fazia muito tempo que eu não tirava umas férias tão boas com a minha família. Eu nasci na igreja e depois, com tempo de seminário, com tempo de conversa com pastores, com líderes, a gente vê muita gente cansada, muita gente burnoutada, muita gente extremamente esgotada. E às vezes a gente cria uma ilusão de que a gente precisa gastar para poder descansar, que a gente precisa estar em certos lugares, senão não vai valer a pena aquele tempo de descanso. E isso é uma mentira. E isso, às vezes, maqueia o principal, que é estar com quem você ama. O melhor lugar do mundo não é onde o dinheiro pode te levar, mas você que é casado é quem dorme com você na cama do seu lado. Quem te acorda de manhã falando, papai acorda, mamãe acorda. E foi isso que eu pude viver nesses dias de férias e foi muito bom. Então meu papel como pastor é inspirar você a viver mais tempos assim. Eu tenho conversado com famílias, tenho conversado com pessoas e eu percebo que a correria, a turbulência não tem deixado as pessoas viverem. E a gente fica sempre esperando as férias para poder tentar viver algo. Mas você pode viver isso todos os dias, todo final de semana. E não negociar, de repente, depois o domingo, que você deve estar aqui com a sua família. Então também tem a contrapartida, porque daí a gente acha que a gente precisa negociar esse domingo para a gente ter esse tempo com a família. Mas você pode ter durante a segunda, a terça, a quarta. Ah, pastor, mas eu trabalho, mas você pode ter um tempo de qualidade à noite. Você pode, num sábado, ter um tempo de parque sem gastar muita coisa. Você pode. O que falta em nós é mais inspiração a viver o simples. E eu pensei muito nisso, nesse tempo de férias. Por que eu fiz questão de colocar ali? Não é para te fazer ficar com fome, não, tá? Aquela costela ali é um exemplo de que tempo é dedicação. Eu deixei ela ali, eu lembro que eu cheguei lá na chácara do meu pai, eu coloquei ela lá, nas 6 horas do sábado, da sexta ou do sábado, agora eu não lembro, eu perdi até, a gente perde mesmo, férias é bom por causa disso, mas acho que foi um sábado, e no domingo nós fomos comer na hora do almoço, então ela ficou todo esse tempo lá, eu fui colocando lenha, fui ali e tal. Mas por que você faz algo assim? Por que você investe esse tempo? Por que você tem o prazer de se dedicar a fazer algo assim? Porque você faz para quem você ama. E eu queria que você pensasse um pouco nisso. Você faz porque você ama. Você se dedica, você coloca tempo, você fica ali porque você ama. E com Deus também é assim. Se você ama Jesus, você investe tempo naquilo que Jesus ama. E você devolve a Ele todo esse amor em dedicação. E você devolve tudo isso a Jesus na sua contribuição financeira. No tempo que você é um voluntário. No tempo que você se dedica a ensinar o teu filho, você está adorando a Deus. Então são coisas assim que a gente precisa refletir. E isso tem a ver com o que eu quero falar nessa manhã. Sobre o DNA de uma igreja que ama pessoas. Qual é a expectativa de Jesus para nós a respeito disso? O que a Bíblia nos ensina? Que visão que a gente pode trazer essa manhã para como movimento a gente olhar para frente? Eu sempre falo que
seja uma empresa, seja uma igreja, seja a tua casa, você precisa ter visão de futuro. Você precisa ser e ter clareza de onde vocês estão indo, como casal, como família, como empreendedores, como igreja. Nós precisamos saber para onde que a gente está indo. Pessoas não abandonam empresas à toa, empresas boas. Abandonam liderança que não tem perspectiva. Gestão ruim, líderes fracos e ruins. Igrejas saudáveis e boas olham para Jesus e faz um reflexo de quem Cristo é na vivência do dia a dia. E hoje eu quero trazer para nós um alinhamento cultural. Ao mesmo tempo nós exporemos, eu vou expor Marcos 2, mas eu quero que você entenda que esse encontro nessa manhã é para um alinhamento de visão. A visão dá movimento. O que Deus tem para nós como igreja? Nós tivemos várias visões ao longo desses 12 anos. Tivemos uma de 23 até hoje. E vocês vão perceber que, depois de tudo que a gente tem vivido, conferências que a gente tem ido, tudo que a gente tem mastigado e remoído no conselho, tudo que a gente tem sido e pensado como igreja, hoje Deus dá para nós uma nova missão, uma nova visão. A missão a gente já tem. Nossa causa maior está ali. Tudo que a gente faz é para que pessoas se relacionem com Jesus. Pronto. Mas nós temos uma missão: formar discípulos maduros e capazes de amar Deus, o próximo e a cidade com excelência. Essa é a nossa missão. Mas hoje Deus está nos apontando para uma visão maior. Para que não apenas a gente impacte e faça sentido para quem é crente. Mas a gente tem percebido muito que a gente precisa resgatar o DNA de uma igreja que pensa em quem ainda não está aqui, em jovens que não estão aqui, em seus amigos que ainda não estão aqui, em pessoas que a gente deveria estar convidando para estar aqui. O que eu estou querendo dizer? Até agora há pouco eu estava falando com o Ricardo sobre isso. Falava assim: Ricardo, o dono do Outback, ele não almoça todo dia no Outback. Mas ele criou aquele lugar não para a família dele ou para ele, está lá todos os dias. Mas para quem? Para quem vai comer, exatamente. E o erro moderno da igreja é achar que a gente tem que fazer uma igreja para nós. E criar uma subcultura chamada gospel. E aí a gente se embolha, cria uma redoma, uma outra cultura, a gente veste roupa de crente, a gente fala como crente. Só que quem está do lado de fora não consegue perceber que ele deveria estar aqui também. E a gente não é uma igreja que acolhe pessoas. Estou falando de modo geral. Graças a Deus a gente tem um acolhimento maravilhoso. A gente já entendeu, a gente já está nos trilhos. Mas o que eu quero trazer para nós é esse afinar. Esse vamos melhorar, vamos ainda mais para frente, vamos crescer, vamos pensar ainda mais naqueles que ainda não estão aqui. Então, o que precisamos fazer? O que precisamos pensar, agir, certo? Para sermos essa igreja incrível e, como temos falado esse termo, essa igreja irresistível. Uma vez perguntaram para um arquiteto qual a diferença de um prédio bonito e de um prédio bom, funcional. Bom, do lado o Burj Khalifa, você conhece, certeza que você conhece. Do outro lado você não conhece, mas foi a Santa Casa de Mojimirim onde eu nasci. Só que você olha para aquela fachada, não atrai nada. Você olha para o Burj Khalifa, você se impacta, impressiona. A estrutura, o design, a dimensão, a fama e tudo mais. Então, um prédio bonito traz isso. Agora, a Santa Casa de Mojimirim não é atraente. Certo? E perguntaram para esse arquiteto, qual é a diferença então de um prédio bonito e um prédio bom, funcional? E olha o que ele respondeu. Falou: um prédio bonito, incrível, aparente, ele impressiona quem passa na calçada. Mas um prédio bom, ele foi pensado para quem vai entrar, para quem vai estar lá. E a gente poderia até aprofundar, no significado, inclusive. Um hospital salva pessoas. Ele é pensado em todos os aspectos para quem vai estar lá. Certo? Eu quero que você pense um pouco nisso. Que tipo de igreja será que a gente está sendo?
Então, porque existem lugares construídos para serem admirados. Quem constrói pensa justamente nisso. Agora, existem lugares construídos para receber de fato pessoas. E principalmente o visitante, aquele que deveria estar aqui. Pensa comigo, para quê? Para quê? Vai olhando as imagens. Existe uma igreja. Para que existe uma igreja? Se não for para acolher quem ainda não está aqui. A igreja, isso não está no script, não é para mim, não é para você. Sabe o que é para nós? O céu. O céu é o que nós devemos almejar. A igreja é uma ferramenta. A igreja é um meio. A igreja não tem uma missão, do ponto de vista maior. O reino de Deus tem. E a igreja faz parte como ferramenta dessa missão maior. É importante a gente entender um pouco e abrir um pouco a mente para isso, porque senão a gente começa a ver como a igreja brasileira tem falhado, em certo aspecto, em pensar a igreja, em refletir sobre quem nós temos sido, com quem a gente está se conectando ou não, qual é o nosso campo missionário, para onde a gente pode ir, porque o que a gente vê é isso, é um descrédito total, um descrédito, por conta de vários aspectos. As pessoas não deixaram de buscar a Deus, nós vamos perceber isso, elas deixaram de confiar na igreja, instituição, CNPJ, liderança, por vários motivos, escândalos, dinheiro mal gerido, pouca teologia, não é? Embates desnecessários e assim por diante, tanta coisa que a gente vê, gente machucada, relacionamentos ruins, tóxicos, certo? Então tudo isso, essas feridas abertas, geram descréditos, e é óbvio que ainda, a gente não pode esquecer que há essa luta do inferno contra a igreja. A gente não pode também deixar de espiritualizar, que a gente tem um inimigo real que quer abafar a igreja. E pessoas começam a pensar, será que existe um lugar para eu recomeçar? Será que existe um lugar onde a minha família pode ter uma nova história, onde eu possa, de fato, me reencontrar de alguma forma? Pessoas pensam assim. E existe muita gente do lado de fora pensando assim. Aí talvez uma grande pergunta que eu quero trazer para nós, e nós vamos refletir um pouco, é, mas quem são esses de fora? Quem são os de fora? Quem são essas pessoas que nós deveríamos nos preocupar, que ainda não estão aqui, que não está aqui onde não está ainda cheia as cadeiras? E eu quero pensar com você, pensando inclusive numa pesquisa, né, no censo de 2022, no Brasil no Espelho, que também é de um livro do Felipe Nunes, a gente vai aprofundar, a partir da pesquisa da Quest. Quem são os de fora? Olha só, 56,7% são católicos. Isso, hoje, em 2022, hoje está, em 2022, um pouquinho para trás aí. Mas em 2010, era 65%. Então, houve uma queda aí, dos católicos. 26,9%, 27% dos evangélicos, hoje, está crescendo em média 1 milhão por ano, olha aí, mais 12 milhões de evangélicos para daqui 12 anos, mais ou menos essa é a ideia. Então, a gente aponta um crescimento, em 2010 foi 21,6%. Então, a gente aponta um crescimento para os protestantes, para os evangélicos. E a gente vê aí 9,3% sem religião, isso estamos falando de Brasil, cerca de 16,4 milhões aí são jovens. Então a gente vê aí uma redução, certo, de 8,5% aí, de 100 milhões aí de católicos, há uma redução, certo? Nós evangélicos crescemos de 21 para 27 aí, tá? Nós somos em torno de 47 milhões de evangélicos. E aí entra tudo, tá? Neopentecostal, tá?
todo mundo. Reformado, arminiano, todos nós. E aí a gente vai ver, então, sem religião, de 7,9% para 9,3%. A gente vê Umbanda, Candomblé, juntos aí, de 0,3% para 1%, ou seja, triplicou, né? Terreiros e tal, triplicaram. É 1% ainda, mas triplicaram. Então, deve ser repensado aí. Então, a gente vê o crescimento do que é chamado religião afro, né? Sendo que eu não concordo com isso, mais afro do que o cristianismo não tem, tá? Agostinho era de lá, todo mundo era de... A gente vê a África muito crente, tem, enfim, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Então, olha só o que vai dizer então esse livro, Brasil no Espelho, do Felipe Nunes. 96% da população brasileira creem que Deus está no comando da vida delas. 96%, eles acreditam que existe, que Deus está com elas, de alguma forma, certo? Agora, 91% dos 9 sem religião, essas pessoas só não querem um rótulo, mas 91%, eles creem em Deus. Não apenas, eles não querem apenas ter uma religião, eu sou espírita, eu sou cristão, eu sou isso aqui, eles só não querem ser chamados de alguma coisa, não querem um rótulo, mas eles acreditam em Deus, certo? Os de fora no Brasil, quem são os de fora no Brasil? São pessoas sem um lugar para pertencer. São crentes sem casa. Crentes entre aspas. São pessoas que precisam ser direcionadas por nós, convidadas por nós. E olha o que a gente vai perceber, se a gente aprofundar ainda mais, a gente chega em 5 perfis principais aí que merecem a nossa atenção. O católico por tabela, o desigrejado traumatizado, o religioso sincrético, aquele que busca tudo em todos os lugares, faz aquela colcha de retalho, o sem religião que crê, de alguma forma, agnósticos ou creem em alguma coisa, e o distante convicto, aquele osso duro de roer, que a gente diria assim, aquela pessoa que de fato bate contra o ateu, que se diz, e assim por diante. Vamos lá. O católico por tabela, pensa aí, essa é a Judite, 49 anos, enfermeira, batizada, fez primeira comunhão, reza o terço, reza pelos filhos, tem Deus, tem fé, mas não tem uma comunidade para pertencer. Ela representa aí 56,7% do Brasil. Talvez você conheça alguém assim. No que ela acredita? Em Deus, em Cristo, na oração, na Nossa Senhora, tudo isso como herança de família. Veio de pai para filho, certo? O que afasta? Virar evangélico é como se fosse trair a família. Virou crente, não, estou traindo a família, não posso me batizar. Já me encontrei com pessoas dentro da igreja aqui e em outros lugares que simplesmente ou não se batiza ou não dá um passo adiante por medo de trair a consciência. Não, meu pai vai ficar chateado comigo, minha mãe vai ficar chateada comigo, certo? O que afasta então? O crentez, a gritaria. Conversei com uma pessoa essa semana, falou, fui visitar tal igreja, a gritaria, não quero ir mais. Então, o crentez, o linguajar, né, eu sempre brinco aqui, o varão, né, paz do Senhor, meu varão valoroso, Gideão, não sei o quê. E a gente vê isso por aí. Isso não atrai. Regras, dízimo e a sensação de eu já tenho religião, eu não preciso mudar. Isso afasta. O que aproxima? Amizade autêntica, sem agenda, respeitar a fé que já tem, nunca atacar a igreja católica. O convite a ouvir a palavra acerca de Jesus. Jesus é o ponto comum. Então, vamos lá para você ouvir sobre Jesus. A abordagem muda muito. O segundo, desigrejado traumatizado. Pensa aí no João Pedro, 37 anos, designer, cresceu na igreja, serviu, dizimou, até tocou no louvor, certo? Saiu machucado, cobranças incoerentes, controle. Eu mesmo já vivi algo assim. Escândalos com líderes. Nunca mais voltou. Não deixou Jesus, mas a igreja,
47 milhões de evangélicos. O que ele acredita? Em Deus, em Jesus, na oração, conhece os louvores de cor, né? Sente falta da comunidade, não da instituição, não da manipulação, daquele controle, da falta de preparo, mas sente falta da comunidade. Dores é o que afasta, feridas abertas, ciclos que não se fecharam, certo? Medo da manipulação novamente, cobrança financeira excessiva, taxativa, hipocrisia, cinismo de pastores, promessas vazias. Vem para Jesus que a sua vida vai ser um mar de rosas, não é? Isso é perigoso. O que aproxima? Transparência radical, não é? Com finanças, com qualquer coisa, 100%. Liderança acessível, gestão humanizada, como se usa no secular, né? Sem palco, tempo de qualidade, sem pressão para servir ou contribuir. Não que não seja necessário, mas não é algo impositivo, certo? Uma outra categoria, o religioso sincrético. Pensa no Marcelo 58, não, o Marcelo aqui, não, Marcelo não, fica tranquilo, Marcelo, devia ter mudado o nome aqui. Microempresário, lê Paulo Coelho, Chico Xavier, já foi ao terreiro, acende vela para santo, reza o terço para Nossa Senhora. Então pensa na salada de frutas aí, né? O seu signo é de leão, ouve worship, né? Não tem falta de fé, mas mistura tudo. Tem muita gente assim. Sincretismos. Vai juntando tudo assim, aperta no liquidificador, sai uma fé, a Frankenstein lá. É mais ou menos isso. O que essa pessoa acredita? Deus, no mundo espiritual, na caridade, na vida após a morte. Essa pessoa lê muito, tem muita escolaridade. O que afasta? Perceber que a sua fé foi demonizada já de cara, no primeiro encontro. E aí perde a oportunidade, certo? O discurso de ataque, de deboche, sentir tratado como um idiota, um ignorante. O que aproxima? Respeito autêntico também. Conversas espirituais abertas, gosta de falar de Jesus, de fé, gosta de falar sobre como ajudar as pessoas, é bondoso, é bondosa, certo? Fazer o bem é a linguagem da conexão aí. O quarto, o que crê sem religião. Crê, mas não quer o rótulo, não quer a etiqueta. O Paulo aí, 23 anos, filmmaker, geração Z, diz, eu não tenho religião, não preciso disso, mas costuma rezar quando está em apuros, naquela turbulência no avião, Jesus, pelo amor de Deus, né? Nossa Senhora, santo não sei o quê, tem disso também, acontece. Adora ouvir os coaches de autoajuda, vídeos sobre propósito de vida, não rejeita Deus, mas o rótulo, 1 em cada 7 jovens, de 20 a 24 anos. O que crê essa pessoa? 91% crê em Deus e em algo superior, em algo que transcende. Busca sentido, propósito de vida, saúde mental, conexão com experiência. Já percebeu isso na geração Z? Eles querem experiência, estão cansados do virtual, né? Só não quer a religião. O que afasta? O cinismo, a hipocrisia, a política incoerente, né? Principalmente de púlpito às vezes, sem sentido teológico que tangencia, né? Aquele negócio desconecto. A sensação de virar outra pessoa antes de pertencer. Antes de pertencer. O que aproxima? Verdade, autenticidade. Essa pessoa, até coloquei, a fareja, né? Manipulação a longa distância. Ela percebe. Essa igreja quer me manipular. Esse líder só quer tem algum interesse. Essa molecada é antena em pé. O que aproxima? Tirar dúvidas, pertencer antes de crer. Pertencimento antes de crer. É um processo, gente. A amizade antes de tudo. Relacionamento. O distante convicto. Pensa aí, o doutor Henrique, 43 anos, ateu, se diz ateu. Lê filosofia, gosta de estoicismo, de aristotelismo e assim por diante. Tem bons argumentos, mas já presenciou a fé virar negócio. É posicionado, tem a guarda alta,
tem voz influente na família, não se abre e ganha no debate, mas no churrasco, numa mesa, talvez tomando um vinho. Pastor, não pode tomar álcool, né? Tem gente assim. 0,4% dos brasileiros se dizem ateus. O que ele acredita? Na ciência, a razão é a linguagem, certo? Na ética, nos livros, sem religião. Valoriza coerência, honestidade intelectual, acima de tudo. O que afasta? Uma fé inimiga da ciência. Sabe aquelas igrejas que é só o emocionalismo? Falta teologia, falta bons argumentos, falta saber conversar? Tem muitas igrejas assim. Legalismo, moralismo, tudo isso afasta. Resposta pronta para temas complicados, não é? Nada às vezes é tão simples para quem é assim, que gosta de filosofar, de conversar. Consegue entender? O que aproxima? Respeito intelectual. Escuta de verdade. Senta para ouvir, né? Amizade genuína de longa data. Testemunho de vida que torna a nossa fé um bom testemunho. Certo? Mas o que esses 5 têm em comum? Para a gente pensar aqui. Eles já creem em Deus, já tem Deus no coração. Não precisamos provar que Deus é real, que Jesus existe. Apenas apontar com a nossa vida, com a visão, com a maneira como a gente serve para Cristo. Certo? Jesus não é o problema. O problema é os líderes, é o fã-clube. O problema é a falta de estratégia, a falta de conexão, a falta de hospitalidade, o relaxo com as coisas, as dores. Jesus não é o problema. A instituição, o crentei sim. O estereótipo, ou seja, aquele preconceito do que é ser crente. Não, eu não vou lá, vou dar dinheiro para pastor. Quem já não ouviu isso? Não, eu vou lá, eles só vão me manipular. Ah, é lavagem cerebral. A gente já ouviu isso. Então o problema não é Jesus. É o modo como a gente apresenta Jesus. E olha outra coisa que tem em comum. Essas pessoas chegam à igreja por você. Não é pelo patrocinado que a gente faz no Instagram, no Facebook. Chegam, claro, também são oportunidades. Tudo é válido, tudo é estratégia. Mas o orgânico, ele fala muito. 3 em cada 4 pessoas se entregaram a Cristo por meio de um amigo ou de um familiar. É orgânico, certo? 75%, por exemplo, do que vem e já chegaram aqui no movimento, estão aqui por causa que alguém convidou, porque você convidou. Continue, porque isso é uma verdade, certo? A gente precisa compreender tudo isso que a gente está refletindo nessa manhã. Faz sentido, porque a visão é quem nós somos, o que cremos, como vivemos a movimento. Nós somos simples, profundos, excelentes, não é isso que a gente diz? Nós temos uma cultura, um modo de viver. A gente acredita que tudo isso é importante. E falar disso nessa manhã é fortalecer o nosso DNA, certo? De uma igreja que ama pessoas. Né? Por isso que nós precisamos apresentar a essas pessoas o Jesus verdadeiro. Porque o que tem sido apresentado é um Jesus fake, é de um cristianismo cultural. Certa vez o Richard Dawkins, que é ateu, ele disse, eu gosto do cristianismo cultural. Eu acho lindo as luzes de Natal. Eu acho maravilhoso aquela época que se constrói a árvore, que se fala disso, daquilo outro, de amor, de respeito. É o cristianismo cultural. Ele não é cristão, ele não serve a Jesus, mas ele ama aquela estação do ano. O cristianismo virou uma cultura que é bonita, mas esse cristianismo cultural não é do Jesus original, do vintage, daquele de 2000 anos atrás, certo? Nós precisamos apresentar isso. Por isso, o DNA de uma igreja que ama pessoas, Marcos 2.
Mas antes da gente ler, eu quero que você entenda uma coisa. O livro de Marcos mostra Jesus de uma maneira acelerada, fazendo, trabalhando, correndo, curando. Jesus muito ativo. O livro de Marcos, a característica do livro de Marcos, é o livro mais, é o evangelho, certo, mais antigo. Ele é o primeiro que foi escrito, certo? É o primeiro. E logo no capítulo 1, Jesus cura, Jesus expulsa demônios, Jesus ensina, e a fama, já no capítulo 1 de Jesus, já é grande. Então Jesus já ficou famoso por aquilo que ele havia feito, fazendo, servindo pessoas, etc. Então, por conta disso, quando a gente chega no capítulo 2, a gente vai entender o porquê a casa está completamente lotada, não cabe mais ninguém. Jesus já tinha se apresentado por meio de sinais, de maravilhas, de servir, de amor, de fazer, e fazer, e fazer, certo? Então a gente vai ver Marcos apresentando 4 homens, 4 amigos, que com certeza já haviam entendido a missão. E por Jesus já ter curado, já ter feito várias coisas, eles pegaram um amigo, nós precisamos apresentar e levar esse nosso amigo até Jesus, porque Jesus vai resolver o problema. Nós acreditamos nesse Jesus. Nós precisamos levar essa pessoa até Jesus. Ele mudou a nossa história, ele vai mudar a história desse nosso amigo também. Então, nós vamos ler essa história. Então, eles sobem no telhado, abrem um caminho, porque de fato a casa estava cheia, não tinha como entrar, e eles dão um jeito para que esse amigo estivesse mais perto de Jesus. Eles estão facilitando a missão, sendo ponte, abrindo telhados, para que o amigo se chegue e aproxime de Jesus. Marcos 2, dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia mais lugar do lado de fora da porta. Estava cheio, completamente lotado. Enquanto ele anunciava o quê? A palavra de Deus. 4 homens vieram carregando um paralítico numa cama. Então imagina a cena. 4 caras carregando um paralítico. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Vai imaginando a cena. Em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente de Jesus, na frente dele. Ao ver que a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei, sempre os fariseus, né, que estavam ali sentados, os crentes, pensaram: o que ele está fazendo? O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. O que esse Jesus está falando? Somente Deus pode perdoar pecados. Eles estavam pensando. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Jesus confronta. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca, saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada, louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Abaixa tua cabeça. Deus querido, nós te agradecemos por essa mensagem, pela tua palavra que foi lida. Nós queremos expô-la, Pai, para a glória do teu nome, para que o Senhor alinhe o nosso coração como igreja e que como cultura nós possamos servir melhor quem ainda não está aqui, que cuidemos melhor de quem está, mas que também podemos alcançar como missão que o Senhor nos deste de fazer discípulos, alcançar as nações e até os confins da terra, Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Nos ajude a compreender o que o Senhor quer falar com a gente nessa manhã. Nos alinhe como igreja. Alinhe o nosso coração, Senhor.
mexe com o que precisa mexer. Dá um F5 na nossa consciência, na nossa mentalidade nessa manhã, Jesus. Nos incomode, nos faça mais parecido contigo nessa manhã, Espírito Santo. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que telhados Deus está nos chamando para abrir ainda em 2026? Eu não quero falar apenas de 4 homens que abriram um telhado há 2000 anos. É mais do que isso. Eu quero que você pense o seguinte: Jesus olhou para a fé daqueles homens. Jesus percebeu que eles tinham entendido a missão, que eles tinham compreendido o porquê eles estavam vivendo naquele momento da história. Jesus olhou e celebrou. Eu fico imaginando, esses entenderam, esses pegaram a visão, olha o que eles fizeram. Deram um jeito para que o amigo estivesse aqui. É isso. E Jesus celebra a fé daqueles homens, porque ele percebe que eles entenderam. E isso é maravilhoso. Sabe uma coisa maravilhosa para um pastor? É quando o crente entende a missão. Quando ele assimila o que ele tem que viver, fazer. A ortodoxia conectada com a ortopraxia. A fé vivida nos relacionamentos e na missão, diariamente. Você quer ver quando eu fico feliz? É quando você aplica tudo o que você ouve. Porque não adianta nada, a gente ouve e não botar em prática. Adianta alguma coisa? Teoria por teoria não serve para nada se a gente não fizer acontecer. A minha oração diária é: Deus nos dê entendimento para fazer acontecer para a glória do seu nome. É assim que você vai servir, ser um voluntário. É assim que você vai entender a visão, aquilo que Deus coloca no coração de um pastor doido igual eu. Eu não sou muito doido não, gente, tem mais louco que eu. Né? Nosso conselho. Então pensa, a gente precisa entender o que Deus quer de nós como igreja. Igrejas têm a rodo por aí. Mas o que Deus quer de nós? Uma coisa que a gente precisa compreender é: qualidade é muito maior e muito melhor do que quantidade. Existem igrejas gigantescas com pessoas ocas por dentro. E não é essa igreja que a gente quer ser. Igreja de centenas de pessoas, mas sem convicção, sem pensamento crítico, sem missão. Não. Para impressionar, para ser um Burj Khalifa, para eu como pastor virar para o outro: não, minha igreja tem 3.000 membros. Para quê? Para que eles batam palma para nós? Para quê? Aí você vai cavocando, você fala assim: peraí, é para o nosso próprio ego. Não é isso que Jesus quer e espera de nós. Que a gente fica fazendo evento para crente, que a gente fica fazendo coisa para atrair pessoas de outras igrejas. Não, a gente tem que buscar quem está lá fora, quem está perdido, quem está fora, do crente sem casa, entende? Então, por isso que a pergunta tem que ser: que telhados Deus nos está chamando como movimento para abrirmos? O que Deus quer de nós? O que Deus quer de você, da sua casa? O que a gente aprende com essa história? Qual é a visão, o DNA que essa história que Jesus conta deve tocar o nosso coração? O que Jesus quer que a gente aprenda? Então, nesse encontro hoje de visão, de alinhamento cultural, de DNA, de direção, eu quero que você entenda isso. Olha só, pessoas, falei isso agora há pouco para o Ricardo lá em cima, a gente estava tomando um café, eu falo: Ricardo, as pessoas não sonham em frequentar uma igreja. As pessoas sonham em ter uma vida incrível. A gente sonha em ter uma família fantástica, a gente sonha em viajar para lugares incríveis. A gente sonha em ter tal carro, em ter tal casa. A gente sonha com coisas humanas, porque nós somos humanos. Ninguém sonha em frequentar uma igreja. Eu sonho em frequentar aquela igreja. Não. Mas quando a pessoa percebe que aquele lugar, que aquele ambiente, que aquelas pessoas têm algo a oferecer, porque estão conectadas na fonte, quando elas percebem que aquele lugar tem propósito, tem visão,
tem cheiro de Jesus, tem autenticidade, tem verdade, tem palavra, tem alimento, elas ficam e passam a amar aquele lugar, aquelas pessoas, família. Então, é por isso que depois elas ficam, e a gente vai entender. Então, deixa eu te dizer uma coisa, para que você compreenda, isso é estratégico. Precisamos também ser estratégicos ao cumprir a missão. Tem gente que acha também, isso não precisa, pastor. Não, nós somos calvinistas. Não precisa fazer nada. Ei, pera lá. Não é assim. Jesus não chamou a gente para ser relaxados, para não pensar. Se um exército tem um QG, tem treinamento, o cara entra como recruta e vai crescendo, tem patente, tem um monte de coisa, inclusive a grande analogia que Jesus é o nosso general. O nosso general é Cristo, não é assim que a gente cantava nos anos 90, 80, 90? Por que a igreja não vai ser assim mais? Por que a igreja não tem sido assim mais? Então a gente evoluiu em algumas partes como igreja e parou na primeira página. A gente só atrai, não estou dizendo a movimento. Como igreja no Brasil, a gente vê as igrejas apenas atraindo, mas não forma discípulos, não é influente, não faz diferença onde está na sociedade. Isso é muito ruim. As pessoas não ficam. O Peter Drucker, que é um guru da administração, ele vai falar que a cultura come estratégia no café da manhã. Você tem uma academia, eu já fui na academia do Diego. O Diego está aqui hoje? Não. Tá? Está lá em cima? Vai lá visitar a Embac. Você vai ver como é bonita. Tem a missão, tem a visão, tem as cores. Você vê, foi pensado para receber os alunos. As cores dos equipamentos é tudo na paleta de cor. É pensado, é para honrar Jesus, é para aquele lugar conectar pessoas com excelência, para que a pessoa volte, para que ela goste daquele ambiente. Então não é só o ensinar o Muay Thai. Estou falando aqui porque eu pensei nele agora. Olha lá o Diegão. E eu lembro quando a gente tomou um café, ele falou isso. Ele falou, pastor, eu quero que esse ambiente seja um lugar para conectar as pessoas, para poder ser um meio de eu falar do evangelho para elas, para formar homens, para de alguma forma eu formar homens, mulheres. Isso é ter estratégia. Então uma igreja apaixonada por Jesus, ela é missional. Talvez esse tema, os mais antigos, quando a igreja foi plantada, ouviu bastante, mas a gente precisa ouvir de novo. É ser missional, é amar pessoas, é a gente ser missionário, é onde a gente está, onde a gente vive, por onde a gente passa, certo? Então a igreja não é para você. Ô louco pastor, blasfêmia. A igreja não é para você. Eu já falei, para nós é o céu. Esse lugar tem que ser um meio para a gente acolher pessoas. Entenda o que eu estou dizendo. Somos igreja para nossa família, somos igreja para nossos amigos. Consegue entender aonde eu quero chegar? Somos quem somos para abençoar pessoas. Não é para sermos consumistas. Você está entendendo? Não devemos ter a postura de crentes consumistas, que é o que a gente tem mais visto hoje. Infelizmente. Então, eu quero que você entenda isso. Quando você pensar no movimento, você tem que pensar nisso. Qual que é a visão? Qual que é a construção da visão que Deus tem nos dado? Minha família, minha vida, minha família, meus amigos. É disso que a gente está querendo focar e pensar, e para que você pense, para que você guarde, para que você valorize o que somos, e a partir daí o que temos feito, o que fazemos. Minha família, minha vida, meus amigos. Então, é disso que eu quero que você pense. Deus dá pastores, Deus dá líderes, para que pense, para que viva, para que faça essa roda girar, para que então você entenda a vontade de Deus por meio da liderança, por meio de uma igreja local. Então hoje nós estamos atualizando a nossa visão. Nós estamos atualizando dentro do movimento 2.0, você que já está aqui desde 24, né? A gente atualizou,
a gente tem falado do movimento 2.0, certo? Que é os próximos 10 anos da igreja, a cada 2 anos a gente atualiza, serão 5 movimentos de 2 anos, 10 anos, movimento 2.0. Dobro de pessoas, dobro de arrecadação, dobro de conversão, por isso 2. E assim por diante. E arrumo aos 20 anos da movimento. Então tem todo um simbolismo, tem todo um pensar por trás, tudo isso é ser estratégico. Movimento 2.0. Por isso tem aí o Casa Legado, por isso que trouxemos o Se Liga, para cuidar da próxima geração, tanto as crianças como os adolescentes. Tudo tem um propósito, tudo tem um pensar, tudo tem Deus agindo. A gente pensar na próxima geração, na nossa família, nos nossos filhos. Por isso tem o Na Lata, por isso tem o Forjados, por isso tem o Raiz, o Secreto entre elas. Por isso que a gente está pensando em tudo isso, não é à toa. É uma igreja que está pensando aqui, mas também naqueles que ainda não estão aqui. É para promover essa facilidade de relacionamentos em torno de Jesus. Por isso eu sempre falo no conselho, eles estão cansados de ouvir, vai promover a visão? Vai promover a missão? Então não vamos fazer. Ah, vai promover? Então vamos fazer. Vamos gastar energia, porque tem a ver com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente faz, com aquilo que Deus tem dado para nós. Mete marcha, assim que a gente fala. Mas deixa eu fazer um adendo, sempre tem um que fala, né? Deixa eu fazer um adendo. Brincadeira, Rodolfo. Mas é sobre isso. E é tão bom porque um impulsiona, outro dá uma segurada, outro reflete um pouco mais, e aí a gente pensa de uma forma muito democrática e abençoada. Preste atenção, que é daqui para frente. Então a nova visão, pensa comigo, reflita. O que a gente quer ser? O que a gente sonha em ser como igreja, lá na frente? Ser um lugar que você ama estar e se relacionar com Jesus. Primeira coisa, ser um lugar que você ama estar e se relaciona ou se relacionar com Jesus. Constrói a história da sua família. E faz questão de trazer seus amigos. Essa é a nova visão do movimento. Para que a gente vai olhar para frente, para o futuro. Eu tenho aprendido que teologia é indispensável. É indispensável. Ela define quem a gente é, o que a gente crê, para onde a gente está indo, mas o relacionamento é o que torna essa verdade habitável em nós, no nosso meio, no nosso coração. Relacionamentos. Pessoas podem admirar uma igreja pela sua teologia. Pode. É muito lindo, a gente vê eloquentes pastores, reverendos, com gola clerical e falando bonito e tudo mais, não tem problema nenhum, isso é maravilhoso, mas elas permanecem porque encontram uma família, porque encontram relacionamentos de verdade, onde elas podem ser quem elas são e elas vão sendo moldadas, por caminhar com gente que é parecida com Jesus, consegue entender? Então a maioria das pessoas não deixa uma igreja por causa de um erro ou de um equívoco teológico, ou por causa de um tratado teológico, elas deixam porque se sentiu ignorada. Elas deixam porque de alguma forma foram feridas e desconectadas do meio, do aprisco, porque alguém julgou, um erro. Porque alguém julgou. Aconteceu algo no casamento de alguém, alguém julgou. O filho de alguém que estava na igreja, de repente se desviou, alguém julgou. E essa pessoa, em vez de ser acolhida, foi julgada. Essa pessoa sai e nunca mais volta. E às vezes tem ali no coração dela, ou dele, uma ferida, por causa da igreja, não é por causa de Jesus. Você entende? E aqui eu abro um parênteses, o movimento tem sido um lugar de aprisco para essas pessoas. E a gente tem a total consciência de que nós temos sido um lugar de refúgio para pessoas cansadas, para pessoas que se decepcionaram com suas antigas igrejas, aonde até se converteram, aonde até casaram. A gente tem essa dimensão. Então veja, uma igreja bíblica não é apenas uma igreja que prega a verdade, mas ela encarna essa verdade nos relacionamentos vividos. Então pensa, eu amo estar, olha aqui, ó. Primeira coisa, pertencimento, pertencer. Pertencimento. Ser um lugar que você ama estar e se relacionar com Jesus.
Constrói a história da sua família, sobre crescimento, sobre florescer, sobre os teus filhos, discipulado, capacitar. A gente não tem como missão amadurecer e capacitar para você poder amar? Está aí. Constrói a história da sua família, no GC, nos sermões, nos treinamentos, nos acampamentos, crescimento. Essa percepção de que você está aqui, frequentar e está caminhando com a gente, você está crescendo. A gente está investindo numa nova história da sua família, você está fazendo isso. E aí, por conta de tudo que você viveu, tem vivido, você vai fazer questão de trazer seus amigos, compartilhar. Essa é a nova visão. E nós vamos espalhar isso, nós vamos fazer camiseta, nós vamos fazer adesivo, para você inculcar isso. Essa é a igreja que a gente quer ser. Um lugar para você pertencer, crescer e compartilhar Jesus. Não exclui, complementa. Isso aqui é futuro, isso aqui é o presente. Isso aqui é o que a gente faz para chegar lá, o que a gente faz para chegar aqui. Missão é o que eu faço hoje para eu alcançar a visão. Valores é o como, simples, profundo, excelente. O meio, o como, simplicidade, profundidade, excelência, certo? Então, partindo da visão, vou tentar pregar agora. Vou ser rápido. Um lugar que pessoas amam estar e se relacionar com Jesus. Nós precisamos ser esse lugar que as pessoas amam estar. A gente vê isso no versículo 1 ao versículo 5. Nós precisamos ser esse lugar. A casa estava cheia, Jesus viu a fé daqueles seguidores, dos amigos. Eles amavam a Deus e amavam seus amigos. Certo? Então a casa estava cheia, a fama de Jesus era gigante, como a gente falou, ninguém obrigou aquelas pessoas a estarem ali, elas estavam lá porque Jesus era o motivo da experiência. Jesus era o motivo real, cristocêntrico, o centro daquela reunião, o centro, o foco de tudo, é Jesus. Não é a estrutura é só um detalhe, é só para fazer a pessoa voltar. Certo? A pessoa precisa voltar para ela continuar crescendo. Então a nossa visão começa aqui, ser o lugar que você ama estar e se relacionar com Jesus. Então é pertencimento, eu fui visto, eu fui acolhido, eu fui amado, eu tenho amigos ali, eu amo estar naquele lugar. Nós precisamos pensar mais nisso como igreja, cada vez mais. Então antes de participar, as pessoas precisam desejar voltar. Por isso que o banheiro tem que estar limpinho. Por isso que o Kids tem que ser excelente. Um lugar seguro, diante de tanto escândalo que a gente vê. Você consegue perceber porque tudo é os detalhes, são os detalhes. Detalhes fazem a diferença, certo? Então, as pessoas permanecem onde encontraram a Cristo. É por isso que elas permanecem. Então, a nossa pergunta maior não deve ser, gostou do culto? Será que elas gostaram? Pastor, será que fulano gostou do culto? Não é essa a maior pergunta. A pergunta é, será que ela se aproximou de Jesus hoje? Será que ao estarem aqui, as músicas que a gente cantou, o café que a gente serviu, o modo como a gente abraçou e acolheu, será que elas se aproximaram um pouquinho mais de Jesus hoje? Esse tem que ser o nosso foco. Uma igreja irresistível não impressiona pessoas, ela aproxima pessoas de Jesus. Quase deu um Hadouken no Mazão aqui. Aproxima pessoas de Jesus. Então olha só, aqui já é um pouco de IA, tá? Olha, um lugar para amar, para pertencer, um pouquinho ajustado aí a nossa fachada. Então pensa, por isso que o acolhimento precisa ser um lugar incrível, o café, o modo como a gente recebe, tudo isso que eu falei, as cadeiras arrumadinhas, o louvor com excelência, tudo isso deve ser estrategicamente pensado para quem vai chegar aqui pela primeira vez. E não simplesmente para a gente ficar botando nota, louvor, nota, né? Igual carnaval, 10, não, hoje nota 8, não gente, esse não é o nosso foco é quem está chegando aqui. Eles precisam pensar o seguinte, eles não podem ter ruídos para ouvir o Evangelho, é sobre isso que Jesus está ensinando para a gente. Jesus está aqui, e por Ele estar aqui, nós queremos que as pessoas voltem. É por isso que a gente precisa ser estratégico, simples, profundo, certo? Então a razão desses 4 amigos removerem o telhado é a presença de Jesus. Aqui, ó, já estou sonhando com a igreja assim, já pensou a gente aqui já com o mezanino, a igreja cheia, 2 cultos, a gente precisa sonhar.
Pessoas que não sonham não chegam a lugar nenhum. Você precisa sonhar, certo? Então, a visão é o porquê move tudo. A gente precisa ter a visão, certo? As pessoas sabiam naquela história que o relacionamento com Jesus era poderoso, por isso que levaram o paralítico até Jesus. Então veja, imagina nosso café assim ali na frente. Você chega na igreja, está aquele cheiro de café. O visitante que você trouxe fala, pô, que lugar legal. Tudo isso é estratégico, mas se não tiver o alimento não adianta nada. Agora, a gente pode ser uma igreja presbiteriana reformada com essa excelência, com essa visão. Se for teologia por teologia, está cheio de igreja presbiteriana por aí, você pode ir para outra igreja. Nós somos assim. Então, para nós, tudo isso tem valor, tudo isso faz sentido, é quem somos, faz parte do nosso DNA, você precisa entender isso. Então, quando eu ouço assim de pessoas, pastor, mas não precisa disso, dá um negócio em mim, gente. Ai, pastor, não precisa da bateria eletrônica, põe a outra lá. Ah, pastor, não precisa. Nossa, gente do céu. A gente segura para não pecar, porque Deus deu essa visão para nós. É mesmo que eu chegar lá na Embac, ela fala, ô Diego, não precisa disso aí. Por que tem que ser roxo o aparador? Entende? Não faz sentido. Chega lá no Outback, lá no Coco mas não precisa ser dessa cor a cadeira. Podia ser a cadeira da Brahma, né? Como o Tiago falou para nós lá quando começou a rede. Não, gente. O mundo mudou. A gente se conecta hoje pela excelência. É uma estratégia, certo? Entenda isso em nome de Jesus. Segunda coisa, um lugar onde a sua família cresce, onde há uma nova história. Estava acontecendo uma nova virada na vida desse paralítico. As pessoas estavam olhando para ele, só que ele era um paralítico, o físico. Jesus olhou para ele e falou o quê? Filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus não olhou para a deficiência dele, Jesus olhou para uma alma que precisava ser salva. E falou, ó, seus pecados estão perdoados. Jesus primeiro salva. O maior milagre não é o cara sair andando. É o cara se encontrar com Jesus. O maior milagre não é alguma coisa acontecer na sua vida em termos materiais, dinheiro, coisa do tipo, mas é as pessoas se encontrarem com Jesus. Seus pecados estão perdoados. Sabe o que a gente quer? Que casamentos sejam restaurados, sim, mas que ambos sejam salvos. Que famílias pais sejam reconciliados com seus filhos, filhos sejam discipulados, feridas sejam curadas, mas acima de tudo que você tenha um encontro com Jesus. Isso é o mais importante, certo? A gente quer que daqui 20 anos, as pessoas olhem para nós e falem assim, foi ali que eu fui transformado. Foi por meio daquela comunidade que Jesus alcançou minha família, meus amigos, e transformou minha maneira de pensar, de viver, de agir. Foi aqui que a minha história mudou. Então a gente não está pensando em cadeiras cheias pelo número, que isso seja apenas uma consequência. A gente tem que pensar que tudo tem a ver com a gente amar pessoas, porque é isso que Jesus quer de nós, amar, que amemos pessoas. Eu quero que o Theo chegue aqui, que ele ame o movimento. É isso que eu quero. E que o movimento não seja para o meu filho uma igreja chata. Uma igreja que julga, que é moralista. Entende? Que pode, não pode. Irmãos, a igreja não substitui a família, mas ela tem o seu papel, certo? Ela fortalece a família. Não substitui, mas ela fortalece. Você consegue entender isso? Então o nosso sonho é formar gerações transformadas. Por isso a gente tem falado de cuidar da próxima geração, de fazer pensando na próxima geração. Ser um lugar onde essas gerações se conectam. O que a gente mais vê nas igrejas hoje é as gerações se desconectando. O que eu mais converso é com pais que seus filhos, pais crentes, que seus filhos, adolescentes, jovens estão fora da igreja. Conheço vários pastores, presbíteros, que seus filhos estão fora da igreja. E eu vejo aquela culpa no olhar, aquele sentimento de onde foi que eu errei. Eu entendo a dor. Mas são igrejas que não pensaram mais em olhar para frente, em como a gente vai acolher a próxima geração. Por isso,
O Kids tem que ser bacana, tem que ser acolhedor. Por isso uma imagem como essa tem que inspirar o olho de você que é pai de filho pequeno, você que trabalha no Kids. Ah, pastor, o que nós podemos fazer para fazer isso acontecer? Eu não sei, mas você pode trazer uma lata de tinta azul e pintar da cor, da paleta de cor do negócio ali? Ah, pastor, eu posso fazer o logo ali, mandar fazer? Não sei. Aqui é só para te inspirar. Nós precisamos arrumar gente que está afim de fazer acontecer. Sair do mundo das ideias, de Sócrates, e fazer acontecer. Certo? As crianças, elas precisam entender que esse lugar foi feito para elas também. Somos facilitadores do reino, do relacionamento com Jesus. Por meio de espaços incríveis, que a gente chama de ambientes irresistíveis, há aquela facilidade de conexão, certo? Deus nos usa, Deus nos dá visão, Deus nos dá sonho para acolher. Aí, ó, imagina a sala dos adolescentes ali em cima, eu já imaginei, mas nós precisamos fazer juntos. Você precisa contribuir com um propósito, você precisa sonhar, você precisa se engajar, entende? É por isso que a gente está falando, é por isso que você tem que entender a visão, porque se você não entende a visão, você não se engaja, certo? Pense nisso. Olha lá, para você tomar um café comigo, não está longe disso aí. Ó, quem quiser doar um sofá assim, ó, pode doar. Quem quiser me ajudar a montar a livraria ali, vamos fazer. Não está longe disso aí. Mas eu estou dizendo o seguinte, tudo isso que eu estou mostrando é que isso traduz um pouco, porque a gente é muito visual, homem principalmente. A gente quer estar em ambientes acolhedores, a gente quer estar em ambientes gostosos, ambientes conectam, passam mensagem, olha, foi pensado para te receber. Quando você chega num lugar bacana, você fala, nossa, eles pensaram em me receber. Não é assim? Eu sei que é. Só que a gente acha que na igreja não precisa. Não precisa, pastor. Um lugar que você faz questão de trazer os seus amigos, que é exatamente o centro aqui da história, onde os amigos levaram essa pessoa. Eles não pensaram, será que ele merece? Será que ele é de direita, de esquerda? Se ele é azul, preto, branco? Se ele é corintiano? Não se faz essa pergunta. A missão é, vamos levar essa pessoa até Jesus. A gente fica muito nessas perguntas. A pergunta que eles fizeram, como fazemos para fazer essa pessoa chegar até Jesus? Como fazemos ele chegar até Jesus? Como fazemos? Tem que abrir um buraco no telhado? Vamos abrir, é agora, só se for agora. Mas aí a gente pensa para vir no culto. Será que eu vou no culto hoje? Você está entendendo onde Deus está nos desafiando? E aí a gente fica medindo se a gente vai vir para o culto, se esse mês vai sobrar um recurso financeiro para eu contribuir com a igreja, se eu vou entrar na escala ou não. Ô gente, que tipo de cristão a gente está sendo? O que me deixa angustiado é isso, é ver a igreja hoje mole, desculpa a palavra, crente mole. Vamos mudar, em nome de Jesus, certo? Victor Frank tem uma frase emblemática que ele vai falar, quem tem um grande porquê enfrenta qualquer como. A gente tem um grande porquê. Por que a gente não está enfrentando os nossos desafios? Porque a gente está pensando só em nós. Entende? Eu quero que essa mensagem dessa manhã impacte o seu coração. O pastor também cansa. Quando você vê que o negócio não vai, gente que reclama, gente que não ajuda, gente que nada está bom, que não agrega, que não engaja, que nossa. O que a gente precisa fazer hoje para cumprir a missão? Que telhados a gente precisa abrir? Pensa nisso, tem muita gente aí, Deus está querendo nos dar um coração maior, é isso que eu quero que você entenda, que expanda a visão, certo? Tem muita gente cansada, machucada, ferida com igreja, com relacionamentos, com o chefe, gente que nunca ouviu o evangelho de verdade, tem muita gente assim, e Deus te pergunta hoje, quem vai carregar esse cara, essa pessoa até Jesus? Quando que você vai carregar? Quando que você vai se engajar com mais 3 para fazer isso acontecer? Certo? Lembra? Primeiro em nós, depois através de nós. A gente pregou uma série inteira falando disso. Certo? Primeiro em nós e depois através de nós. Eu quero que as pessoas pensem isso aí, ó, aquele lugar mudou a minha vida, foi ali que eu conheci a Jesus. Por isso
Essa é a nossa missão, como eu falei. Formar, amadurecer, capacitar para a gente amar o próximo. Certo? Amadurecer, capacitar para amar. Essa foi a nossa visão até agora. Certo? Essa foi. Mas agora, essa é a nossa nova missão. Você encontra Jesus, sua casa floresce, então a missão faz sentido para você, e você não guarda só para você, você quer apresentar isso para as outras pessoas, é disso que Jesus espera de nós, porque o seu pensamento é o seguinte: eu me relaciono com Jesus, minha família floresce, meus amigos são alcançados. Isso precisa ser inculcado, você precisa guardar isso no seu coração. Você precisa entender, eu faço parte dessa igreja, com essa visão. É disso que você precisa entender nessa manhã, certo? Acerca desse lugar. O DNA de uma igreja irresistível é o lugar onde pessoas encontram Jesus, famílias escrevem uma nova história e amigos são conduzidos até Cristo. Não queremos impressionar ninguém. Não é esse o nosso foco, nós queremos acolher quem ainda não está aqui. Acolher quem ainda não está aqui. Lembra? Cultura, come, estratégia no café da manhã. Não estamos num negócio de café servindo pessoas. Estamos num negócio de pessoas servindo café. Quem disse isso foi o CEO do Starbucks. Olha a visão do cara. Eu não estou num negócio de café servindo pessoas. Estou num negócio de pessoas servindo café. Você vê que inverte tudo? O nosso foco como igreja é pessoas. Não é fazer um lugar de entretenimento para você ser um crente consumista. Mas é um lugar onde você aprende, onde você é impactado, onde você adora Jesus, onde você se enche, onde você sai daqui um super saiyajin para querer falar de Jesus para aquele que não conhece. É assim. Você sai daqui, vou falar de Jesus, Ele é maravilhoso. Nunca vimos nada igual. É sobre isso, gente. Olha lá, pertencimento, um lugar que você ama estar. Crescimento, um lugar onde você se relaciona com Jesus. Família, um lugar onde a sua família escreve uma nova história. Missão, um lugar onde você faz questão de trazer seus amigos. Então guarde isso no seu coração. Teologia constrói convicções. É verdade. Relacionamentos constrói permanência. E eu tenho aprendido isso como pastor. Não adianta apenas a gente ser reformado. Não adianta apenas a gente saber a tulipe, os 5 pontos do calvinismo, a gente saber tudo de teologia. Não adianta. Apenas isso. Isso é fundamental, imprescindível. Mas se você não consegue se relacionar, se esse lugar não é um lugar onde você se sente pertencente como família, se você também não faz nem um pouquinho de esforço para se relacionar, também tem as duas vias. Não tem como, você vai embora. Entende? E é por isso que muitas igrejas ficam criando eventos, porque te deixa entretido. Então tem evento, tem show não sei de quem, pastor fulano de tal está aqui, e fica criando eventos, e vai vivendo de eventos. E isso não é saudável, isso cria uma cultura de consumista. Jesus está pregando, Jesus está falando todo domingo aqui. Essa que é a verdade. Mas a gente entrou na cultura, né, de que precisamos sempre criar eventos. Guarde isso, tira foto disso aqui, para você guardar. Anota isso em algum lugar, para que você saia daqui pensando, ser um lugar que você ama estar e se relacionar com Jesus. Constrói a história da sua família, faz questão de trazer seus amigos. Porque essa frase não é para você ler, é para o seu amigo ler, olhar e compreender e falar, é ali que eu quero estar, é ali que eu quero levar minha família. Porque tudo que eles fazem é para que pessoas se relacionem com Jesus. Você entendeu? É sobre isso que eu queria inflamar seu coração, aquecer a sua história nessa manhã. Porque meio ano já foi, mas ainda a gente tem meio ano para frente, para seguir, para sonhar, para você fazer, dar o primeiro passo em áreas que você ainda não deu, voltar a fazer todo discipulado, voltar para o GC, vir para o culto de oração, contribuir, se engajar num ministério, porque tem um porquê.
E juntos a gente vai mais longe, juntos a gente é mais forte. Pastor não faz verão sozinho, né? Diz a frase, andorinha não faz verão, uma só, não faz. Certo? Guarde isso no seu coração. Guarde isso. Ser um lugar que você ama estar e se relacionar com Jesus. Constrói a história da sua família e faz questão de trazer seus amigos. Deus querido, nós te agradecemos por essa manhã. Assim como essa história de 4 amigos que entenderam a missão e levaram esse paralítico até ti. E o Senhor, naquele momento da história, alcançou a alma daquele homem, porque amigos se dispuseram a fazer alguma coisa. A abrir, a carregar, a apresentar essa pessoa diante do Senhor. Nós somos facilitadores, nós somos cooperadores, mas é o Senhor que transforma. É o Senhor que age, é o Senhor que leva a salvação, que perdoa pecados, que fala com a verdade, com graça, com amor. Nós apenas somos servos, Senhor, e nós queremos fazer sim com excelência, com amor, para acolher aqueles que ainda não estão aqui. Nos dê essa consciência, nos dê essa visão, nos ajude a compreender, a encarnar isso, porque nós queremos ser a igreja que o Senhor sonhou que fôssemos. E quando o Senhor dá visão, o Senhor dá os meios, o Senhor traz as pessoas, o Senhor nos ajuda, porque a missão é do Senhor, e nós estamos embutidos nela. A missão é salvar o perdido, a missão é fazer discípulos, a missão é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, nos ajude a sermos essa igreja impactante, relevante, amorosa, que vive esse DNA de amar pessoas. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos cantar uma canção? Entenda isso no nome de Jesus.